bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Essa quarta, hoje é quarta, não, hoje é segunda-feira, gente. É porque eu sempre estou ao vivo na quarta, mas agora a gente está fazendo todos esses programas, esses dias de quarentena, nós estamos fazendo os programas todos ao vivo, exatamente para ficar menos tempo aqui, tomando todos os cuidados, trazendo poucos convidados, não estamos tendo culinária, não é? Daqui a pouco vamos pedir para alguns dos nossos parceiros aqui da cozinha mandarem alguns vídeos de receita para você que gosta muito das nossas receitas, mas aceite o meu convite, fique aí comigo, tenho certeza que o programa vai levar para você um tema muito importante, principalmente para você, papai e mamãe, para você, educador, para vocês, alunos também, ou seja, todo mundo vai ser atingido, alcançado aí pelo nosso programa, tem palavras de Deus para o seu coração, então fique comigo, eu tenho certeza que você vai crescer, aprender e ser abençoado. Lembrando que a gente está ao vivo, você já pode começar a participar com a gente pelo WhatsApp 984029756, mandando sua pergunta, seu comentário e você agora vai saber qual é o tema para você já mandar se você tiver alguma dúvida. Não é fácil dominar as crianças ou os adolescentes em casa nesse tempo aí de quarentena, né? Eles estão cheios de energia, com atividades, pouquíssimas atividades, imagina, não gastando tanta energia. Imagina sem essas atividades, né? Ou seja, é muito mais difícil. Com a suspensão das aulas devido à pandemia do coronavírus, os pais tentam conciliar o trabalho home office, né, quer dizer, trabalhar em casa, tarefas domésticas e atividades escolares, porque muitas instituições estão mantendo a rotina de estudos por várias plataformas de ensino, aplicativos, mensagens ou até mesmo por videoaula. Né? A maioria das escolas, graças a Deus, já está lançando mão aí dessa tecnologia. Dessa forma, os nossos filhos continuam antenados com os conteúdos pedagógicos durante esse período do isolamento. É muito importante que eles fiquem sempre em dia com as matérias, não é? E ainda nos dá uma folga, não é, gente? Nós que somos mães, donas de casa, falamos assim, a gente não tem quarentena, não é assim? A gente não para. O tempo todo fazendo alguma coisa, mas é muito gostoso também estar ali com as pessoas que a gente ama. Com mais de 30 anos de experiência, professora especialista em psicomotricidade e psicopedagoga e psicopedagogia, Júnia Pedralho, desenvolve habilidades para a criançada. Hoje ela vai nos contar um pouco sobre como entreter e planejar uma rotina de atividades em casa. E ela é minha amiga, gente, minha amiga querida, foi minha chefe quando eu dei aula no Colégio Batista e eu estou muito feliz de ter você. Pena que a gente não pode dar um abraço apertado, né, Júnia? Verdade. Estou honrada de estar aqui também. Daqui a pouco eu venho para a gente conversar, né, sobre esse assunto tão importante. A Júnia vai dar uns exemplos aqui de algumas sugestões, né, de algumas atividades para a gente fazer em casa, né, Júnia? Isso mesmo. Obrigada, viu? Então, gente, nós vamos, depois que acabar essa quarentena, nós vamos beijar muito, vamos abraçar muito, vamos matar a saudade, né? Ainda mais a gente que é brasileiro, a gente que é caloroso, a gente que tem o amor de Deus, que quer abraçar, apertar bastante. Então, a gente vai ter, se Deus quiser, né, em breve, esse tempo para matar essa vontade que a gente tem de abraçar. Tem gente que já é mais assim na dele, não é muito de abraçar, então tá sentindo menos. Mas quem gosta, igual eu gosto muito de um contato físico, de estar junto, de abraçar, de beijar, de passar a mão no cabelo, enfim, é mais difícil, né? Bom, mas você pode continuar visitando o nosso Instagram, @SempreFelizTV, porque lá tem novas receitas para você fazer delícias na sua casa. Olha, gente, hoje eu já acordei, já fiz bolo de limão, já fiz guacamole, tinha um abacate lá querendo perder. Eu já fiz uma picanha invertida. Olha como é que eu tô super assim, né? Cheia de atividades. E o Bruno tá reclamando ali atrás, né, Bruno? Tá reclamando porque outro dia eu fiz farofa e ele, você não trouxe farofa? Vai anotando aí, Bruno. Vai anotando, meu filho. Aí, ó, Bruno. Tá? Mostra seu charme aí, Bruno. Ó, vai anotando que depois eu vou pagar tudo, viu? Farofa com picanha, ok? Tem palavra do coração de Deus para o seu coração. E você pode participar sempre lá do Instagram, @SempreFelizTV, o meu também, @Márcia Rezende. Eu postei um vídeo hoje lá, uma poesia, um poema que eu fiz. E eu espero que você goste, que você seja abençoado. Participe lá, né, do Instagram, compartilhe sem moderação. Fique comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou.
Bom, muitos pais não têm oportunidade de ficar com seus filhos durante o dia por causa do trabalho e acabam tendo que terceirizar a educação dos filhos, né? Nessa chance de todos estarem em casa, as famílias estão aproximando de atividades que de início assustam um pouco, mas é uma ótima experiência para desenvolver tarefas que antes eram feitas sozinhas ou até mesmo por um professor. Eu acho que esse tem sido um tempo muito parecido com a escola. Eu estava pensando nisso hoje. Esse tempo de quarentena, esse tempo de coronavírus, tem sido um tempo de aprendizado, de treinamento e de provas. Não é? Eu sei que o nosso pai está nos deixando no cantinho do pensamento, ele está nos deixando numa escola. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Se você até hoje não aprendeu nada com essas circunstâncias, é bom você parar e pensar um pouquinho aí, que eu tenho certeza que Deus quer te ensinar muitas coisas. Mas a gente está recebendo hoje a professora Júnia Pedralho, que vai esclarecer para a gente dúvidas sobre como executar atividades escolares remotamente. Essas atividades que a gente faz, que as crianças fazem pelo computador, né, através de aplicativo, de site, de videoaulas, enfim, utilizando a tecnologia. Você tem alguma dúvida, pergunta ou comentário sobre esse assunto? Então liga para cá, liga não, manda sua mensagem, manda a cidade de onde você ouve a gente, onde você assiste a gente, 984029756. Dizendo aqui qual é a sua dúvida sobre esse assunto. Se você tem sugestões também, de repente você está aí na sua casa fazendo alguma coisa legal, quem sabe você manda um vídeo, a gente vai postar aqui no final do programa, um videozinho aí com alguma atividade que você fez com seus filhos. E você também fica aí o tempo todo com eles, e os filhos maiores, que às vezes não estão interessados, né, tanto nessas atividades, mas eles estão mais interessados em outro tipo de atividade. A gente vai falar sobre tudo isso e você é meu convidado para prestar bastante atenção. Não é isso, Júnia? Isso mesmo. Que bom. Quantos anos, né? Vamos falar só um pouquinho para o pessoal. Quantos anos nós os conhecemos? Olha, tem... Outro dia. 30 anos, né? 30 que nós nos conhecemos, mas de profissão mesmo. Nossa, a gente era novinha, hein? Nós mesmo. somos novinha até hoje. Verdade. Na área do magistério mesmo, tem quase 40 anos, né, que eu estou no magistério. Nossa, muito tempo. Como é que você começou com 5 anos de idade, né? Hoje eu tenho ex-alunos que já têm filhos, né? Eu já sou avó, então já falo com esses filhos dos meus ex-alunos, que são meus netos também. Eu também tenho, eu também brinco. Aí, às vezes, eles postam, né? Eu falo assim, vovó, eu coloco assim, a vovó tá feliz. A gente se sente mesmo, porque antes chamava a gente de tia, né, Júnia? Depois mudou e não pode mais chamar, não Ainda convém, bem, né? Ainda bem. Então, mas até hoje tem uns que me chamam de tia, né? Tia Márcia, Sim. Eu acho super gostoso. Aqui tem uma academia aqui do lado da Prime Fit, aqui, pertinho da Rede Super aqui. E outro dia eu fui lá, outro dia não, gente, para falar a verdade, acho que foi em novembro, eu fiz uma avaliação física, não voltei, olha que absurdo, mas agora não tá podendo, né? Desculpa, mas eu faço lá em casa. E aí um rapaz, só que eu esqueci o nome dele agora, acho que é André, alto, lindo ele. Ei, Márcia, você foi minha professora. Eu falei, ai, meu Deus, que lindo. E agora eu te vejo na Rede Super. E ele também é da nossa área, né? Júnia, e aí, como é que você está vendo aí, como mãe, avó, profissional dessa área, essa situação que a gente está vivendo, especificamente dentro de casa, os pais estando ali com os filhos, tendo que desenvolver algumas atividades, né? Olha, esse é um tempo novo, não é, para todos nós. E a gente espera, né, e sabe, com a graça de Deus, que é um tempo que vai passar, não é? Mas enquanto não passa, ele altera totalmente a rotina, né, da família, das pessoas, de uma maneira geral, não é? Das escolas. Mudou tudo, não é? Porque agora, com esse isolamento, eu falo que é o tempo da família realmente se conhecer, não é? Porque a maioria de nós, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei fora o dia todo, não é? Os meus filhos cresceram comigo, trabalhando, o meu esposo também. Então, esse tempo ali de convivência aproximada, como nós tínhamos no passado, nós não temos mais hoje, né, na era moderna.
Então, há um estranhamento muito grande, porque os pais agora se deparam com os filhos mesmo, quem são eles, não é? Com os cônjuges, enfim, com as pessoas que moram, né, em casa, é um tempo de reconhecer essas pessoas, É não verdade. Para muitos não está sendo fácil, não é? Mas para outros está sendo uma bênção, né? Eu tenho relato de algumas pessoas que está sendo bom, está tendo aconchego, né? Aumentando ali o carinho, o diálogo, a intimidade. Então, nós vemos situações bem diferentes, não é? Para todos eles. É verdade. Por isso que eu disse que eu acho que esse tempo, né, de aprendizado, treinamento, porque tem gente que realmente não aprendeu a se conhecer de verdade. Tem gente que nem se conhece. Eu até brinquei outro dia com alguém e falei assim, tem gente que foge de si mesmo, né? Não tem? Assim, parece muito filosófico, mas é verdade. A pessoa nunca quer estar sozinho, né? É uma fuga de si mesmo, porque ela não quer se encarar. Quem eu sou? Eu estou sozinha e agora? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero da minha vida? Quais são meus planos, meus sonhos, meus projetos? O que eu sei fazer, o que eu não sei, o que eu gostaria de fazer? Se você fizer essas perguntas, a pessoa não sabe responder nenhuma delas. Não é? E essa pessoa, ela nunca gosta de ficar sozinha, ela está sempre em atividades, ela está sempre em grupo, ela está sempre com alguém. E quando ela tem que parar para ficar sozinha consigo mesma, porque muitas pessoas não são casadas, são solteiras e realmente vivem sozinhas, ou mesmo com o cônjuge, né? Tem que ter esse tempo de se conhecer, de conhecer o cônjuge, de se mostrar também para o outro. Porque, infelizmente, né, Júnia, a gente está vivendo numa sociedade muito superficial. Os relacionamentos estão muito superficiais, as pessoas não se aprofundam. E aí chega um ponto desse, um tempo desse, em que tem que se enfrentar essas situações que para muitos não tem sido fácil e para outros tem sido revelador de uma forma positiva. Exatamente. Né? Muito desafiador, né? E as famílias, eu tenho percebido que muitas famílias estão tendo dificuldades porque elas querem manter a mesma rotina de antes, quando elas estavam fora, no trabalho, não é? Então, assim, a gente tem visto pessoas trabalhando muito mais em casa, né, em home office, e assim, não estão dando conta de uma outra parte, que é a parte ali de ser pai, de acompanhar os filhos, não é? Então, isso está gerando angústia, né, em muitas famílias. É verdade. Né? A pessoa, ela precisa, Júnia, estabelecer certas rotinas, por exemplo, porque, como você disse, tem gente que trabalhava, chegava em casa 6 da tarde, estava em casa. Então, aí ele já tirava aquela história do boné, né? Tirava o boné de trabalho e colocava o boné de pai ou de mãe, enfim. E tem gente que, como não consegue organizar direito o seu tempo, ele acaba exatamente não priorizando certas coisas e quando ele vê, ele não consegue dividir essas tarefas ou dividir esse tempo direito. É importante fazer o quê? Vamos só dar uma diquinha aqui que foge um pouquinho especificamente das tarefas com as crianças, mas acordar e se preparar como se fosse sair para o trabalho e ter aquela rotina, estabelecer uma agenda. É muito importante construir uma nova rotina familiar. Não é porque a rotina antiga, ela não vai, de repente, ser bem ajustada, porque agora todas as rotinas, né, das pessoas que vivem ali mudou. Então, é necessário construir uma rotina com as pessoas que estão ali, não é? E nós temos ouvido, né, as neurocientistas, não é, nos orientando muito de manter as horas de sono, não é, para poder refazer o pensamento, a energia, né, corporal, uma boa alimentação, sabe? Então, muitas vezes, principalmente os adolescentes, não é, que não tem hora para poder dormir, não tem hora também para acordar, então perdem refeições, não é? E aí perdem momento de convívio ali na hora das refeições, que é muito importante, não é? A luz do sol, não é? A parte da manhã, uma parte excelente, mesmo que você não possa sair de casa, mas alguma janela deve entrar a luz do sol para você estar ali em contato, não é? Isso é importantíssimo, né? Além da vitamina D, ainda
O sol, ele é como se acordasse a gente, né? Verdade. Aí vem o ar puro, né? A ingestão de água, muito importante para poder limpar o corpo mesmo, né? Por dentro. Esse tempo de comunhão, não é, que a gente busca com as pessoas que estão ali conosco e também com o Criador, não é, o nosso Deus, de gratidão. Sim. Isso ajuda a refrigerar, né, o seu corpo, a sua mente. Verdade. E te ajudar até a organizar os pensamentos, né? É verdade. Eu vejo também que é muito importante você ter uma agenda ali de fazer os registros daquilo que você precisa fazer, não é? Até para você colocar medida em tudo que você vai fazer, porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu falo, nossa, eu tenho muitas coisas para fazer. Se eu não organizar isso em uma agenda, parece que eu não estou fazendo nada, né? E ali ao final do dia você poder voltar e falar, não, isso aqui eu consegui fazer, isso aqui está encaminhado, isso aqui ficou para amanhã, não é? E inserir nessa agenda o tempo das crianças, não é? Não só de estudar, mas também de brincar, não é? A gente lá do Espaço Criativo, que trabalha com as crianças, o brincar, né? A gente prioriza muito esse tempo, né? Que nessas brincadeiras eles vão se construindo. Se a gente observar bem o brincar infantil, ele é como se fosse uma antecipação da vida adulta. Porque a gente brinca faz de conta de casinha, Sim. de culinária, né, que está fazendo comidinha, de carrinho quando você vai para o trabalho fazer uma compra ou vai passear no shopping. Então, você está construindo ali o seu pensamento numa projeção para a sua vida adulta. É verdade. Não é? Então, esse tempo, ele é muito importante também. Importante. Sim. É uma delícia. Lá em casa a gente, todos os dias, quer dizer, não todos os dias, mas quase todos os dias, as meninas inventavam uma brincadeira numa mesa. Devia ter até mandado um videozinho, né, para a gente passar aqui. É uma mesa dessas mesas de plástico comum, né, que a gente tem de festa, assim. E a gente brinca lá de um ping-pong vôlei, né, que é com a bola de vôlei que está toda já tadinha da bola, de tanta pancada que ela leva, né. Então, a Mariana inventou, numa outra ocasião, lá com umas colegas, esse jogo. E a gente brinca quase todos os dias. E o dia que não dá para brincar, a Larissa vira uma fera, né? Mamãe, nós não brincamos hoje. E é uma delícia, nós três brincamos, né? Uma contra a outra e a gente vai. Então, desculpa, a bola tem que picar na mesa e a gente dá 3 toques. E aí a gente tem as regras lá e tal. Mas é tão gostoso, a gente ama. Assim, para mim, particularmente, não mudou muito a minha rotina, porque eu tenho um tempo para elas, né? Muito para elas, o meu tempo, sempre. E quando a gente está fim de semana em casa, é exatamente o que a gente está vivendo agora. É claro que agora está acordando mais tarde, dormindo mais tarde, mas fora isso, tem essa questão da gente comer junto, da gente ter o culto doméstico. Não todos os dias, a gente não faz todos os dias, infelizmente, mas a gente faz. De a gente conversar, de a gente mostrar uma coisa para outra, um vídeo para outra, uma música, e conversar entre nós, de comer junto, de rir, de brincar, e elas fazerem as tarefas, e me chamar, mamãe. Então, assim, é muito gostoso. Pra gente, pra mim, eu adoro estar com elas, amo estar com elas, e não está sendo tão diferente assim, mas para muitas pessoas está mudando muito, né? Vamos ver, inclusive, agora, Ju, um depoimento de uma mãe que está nessa situação de atividades escolares em casa com os filhos. Vamos ver. Oi, meu nome é Graziela Faria, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha rotina com 2 crianças em casa nessa quarentena. Eu tenho 2 filhos, o José de 6 anos e o Theo de 3 anos. E para ocupar o tempo deles nessa quarentena só fechado dentro de casa é uma dificuldade. Eles exigem o tempo todo que tenham coisas para fazer, atividades para fazer, até porque não tem como eles queimarem a energia deles. Então, eles precisam de coisas o tempo todo. E é bom, eu penso que é bom também as atividades, porque a gente tira eles um pouquinho de frente da televisão. Eles, nessas quase 3 semanas que nós já estamos dentro de casa, eles quase não veem televisão, muito pouco. Então, mas para isso, eu tenho que inventar várias atividades. Tô recorrendo à internet para ver brincadeiras diferentes.
brincadeiras que dá pra gente fazer dentro do apartamento. Eu saio com eles, né, durante os dias até na garagem do prédio, porém a gente fica lá pouco tempo para não encontrar com outras pessoas, mas só para eles espairecerem um pouquinho mesmo. Mas a maioria das atividades, a maioria é feita aqui dentro do apartamento. Então eu pego várias atividades de arte, principalmente, que eles gostam muito, pintar, recortar, colorir, essas coisas que eles gostam, e além disso também tem as atividades escolares, que desde a semana passada a escola do José, que ele já está no primeiro ano, a escola do José está mandando atividades, está tendo aula online. Por exemplo, ele está tendo aula agora, ele na aula e eu arrumo uma atividade para o meu mais novo. A escola do meu mais novo não manda atividade, então eu mesmo que procuro, vejo na internet alguma coisa, imprimo e vou passando para ele também não parar totalmente o que ele fazia, né, na sala de aula. Eu vejo o que é referente à idade dele para passar para ele. E assim a gente está conseguindo várias brincadeiras diferentes e com muita criatividade, só assim para conseguir conciliar tanto o que eles precisam, quanto o trabalho de casa, quanto o meu trabalho de home office também, que eu continuei trabalhando em casa. Então tem que ter esse jogo de cintura. Isso mesmo, Grazi. Beijo, querida Graziela. Trabalha aqui com a gente na Rede Super. É editora do programa De Tudo Um Pouco, já foi editora aqui do Sempre Feliz. E eu vi a Grazi grávida, olha que delícia, como é que passa rápido, né? Os meninos, os príncipes estão lá. Sim. E que realmente um beijo para vocês três, para o Marcelo também, esposo da Grazi, família linda. Realmente haja criatividade, né, Júnior? Bastante. Precisa de ter muita criatividade, mas também precisa de contar com as crianças, não é? A gente pode organizar uma rotina combinando com eles o que é que eles gostam, o que poderiam fazer em casa, sabe? Montar uma agenda com eles de atividades, porque eles vão criando expectativas e já sabem que aquela atividade, aquela brincadeira que eles gostam e que eles fizeram a proposta irá acontecer, não é? A gente faz muito assim lá no Espaço Criativo, sabe? A gente chama as crianças, gente, de que nós vamos brincar hoje, onde nós vamos brincar, não é? E eles vão dando as sugestões e a gente vai construindo a rotina ali com eles. Porque quer gente mais criativa do que criança, né? As crianças são muito criativas. É claro que depende muito do temperamento. Umas são mais introspectivas, outras são mais criativas, porque cada um realmente vem com um temperamento. Mas elas podem nos ajudar muito nessa demanda aí, né? Sim, e elas ficam muito mais interessadas e muito mais envolvidas, não é? Dependendo das brincadeiras, por exemplo, eles amam brincar de cabaninha, não é? Brincar de faz de conta. A gente tem visto muitas ideias, né, realmente na internet, de ajudar no preparo dos alimentos, sim, sabe? É um tempo, por exemplo, de organizar os brinquedos, olhar quais brinquedos que estão em uso, quais que não estão, o que dá para consertar no armário, brincar de oficina, não é? De restaurar os brinquedos, enfim. Pintura, tem muita coisa, né? Tem muita coisa para poder fazer, não é? Hoje, até falei do bolo de limão, esqueci de falar, que a Larissa que me ajudou a fazer o bolo de limão, tá vendo lá? Um beijo, viu lá? Sabe o que aconteceu, gente? Vou contar para vocês uma coisa que eu descobri ali conversando com a Selma. Eu falei assim, Larissa, é um bolo de limão, na verdade, aquele de massa pronta, quase não compro, mas esse eu comprei. Eu falei, gente, esse bolo tá gostoso, ele tá tão doce, tá muito doce esse bolo. Eu falei, Larissa, você não pôs açúcar, né? Que a gente põe ovo, leite e manteiga. Aí eu contando pra Selma, na hora que eu falei, eu acho que eu não pus os ovos. Agora que eu lembrei que eu acho que eu não pus os ovos, porque a Larissa estava me ajudando, eu estava untando a forma, ela estava batendo para mim, e eu acho que eu distraí e não pus os ovos. Ele ficou gostoso, ele não ficou fofinho, mas está escrito lá que ele é um bolo cremoso, então eu falei assim, às vezes é assim mesmo, né? Aí eu falei, agora, por que ele ficou doce demais? Ele estava muito doce. Geralmente essas receitas prontas, a gente deve pôr um pouco mais de farinha, porque elas vêm com uma quantidade de açúcar muito grande. Pois é, por isso que eu quase não compro, eu não gosto de comprar. Ainda pus mais limão, eu espremi limão, pus raspas de limão. Não tava nem com gosto de limão, faltaram os ovos, a culpa foi minha, lá não foi sua, viu, linda? Mas as duas vão para a cozinha me ajudar, são uma delícia, né, ajudando. Isso tudo é muito gostoso, porque o relacionamento só ganha, né, Júnior? É verdade. É bom demais. Bom, daqui a pouco, 2 minutos para o intervalo, Flávia? É isso?
Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a Júnia vai dar ali alguns exemplos, sugestões que ela trouxe para a gente de atividade. Mas eu quero chamar você aqui, dona Flávia. Você vai ter que vir aqui agora, correndo. Vai sim, senhora. É aniversário da Flávia Cortesão hoje, a nossa editora. Quarta-feira passada você inventou um tanto de surpresa para mim. Eu não pude inventar surpresas para você. Queria ter trazido um bolo para você, mas eu não consegui o bolo que eu queria ter trazido para você, como você trouxe um delicioso, lindo para mim, dona Flávia. Trate de ver, porque hoje ela está aqui desde cedo, desde 8 horas da manhã. Então ela falou que nem ia fazer o programa, que ia embora. Eu falei, não, fica só um pouquinho. Fica só um pouquinho. Então, cadê? Apareça! Apareça! Ei. Ei. Cadê o bolo? Arrumei um bolo maravilhoso para você. Ai, gente, bolo. vergonha. Obrigada, Não Marisa. pode, gente. Obrigada. Olha o bolo. Vem, Gabi, trazer o bolo. A Gabi... Gente, obrigada. Semana passada a Gabi trouxe um bolo com vela, com tudo. Agora, gente, isso é tempo de coronavírus. O bolo diminuiu. Mas tá ótimo. Mas não é fatia da semana passada, não, que semana passada não deu para contar a história. obrigada, viu, É Mar? porque as padarias não estão tendo, né? São só por encomenda. É verdade. Mas eu quero te honrar, te agradecer por essa Obrigada. dedicação aqui. Eu gosto de ficar só nos bastidores, eu tô tremendo. Mas hoje você tá toda arrumada. Não pode abraçar, mas eu tô aqui beijando. Ah, gente, nós estamos dando um exemplo aqui, gente, porque a gente esqueceu, porque dia de aniversário a gente esquece, né? Mas agora, nós como diz minha mãe, aqui não tem vírus não tem bactéria. Mas Obrigada. Deus te abençoe, Amém. viu, querida? Obrigada, muito gente. Você, seu marido, sua filhinha Amém. linda, Marcelo, Laurinha, Pode toda a deixar. sua família, toda a sua casa, em todas as áreas da sua vida, viu? Que você Obrigada. seja cada dia essa mulher maravilhosa, que você tem sido dedicada, Amém. profissional. Obrigada, amor. Né? Deus te abençoe. Vá curtir sua família. Pode Nós vamos deixar. liberar a Flávia e a Gabi vai assumir a edição cá, do Gabi. programa no segundo bloco. Nós vamos liberar para você descansar, para você curtir sua família. Você falou que vai fazer comida ainda para o povo? Não sei. Não, pra mim e pra minha filhota, né? Ah, Pro meu maridão. Marcelo, meu filho, dá um jeito de comprar uma Marcelo, comida. Tá cheio de faça delivery. alguma coisa quando eu chegar, Exatamente. esteja Tá cheio de pronta. iFood, iPad, iPhone, tudo. Então você não vai fazer ela sentir o ai, não. Deixa ela ficar tranquila só curtindo. Obrigada, Beijo. amor. Já estouramos o tempo, Intervalo. né? Intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com palavra, com sugestões de atividades e muito mais. Beijo, até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, estamos ao vivo. Se tem alguma dúvida, pergunta sobre esse assunto que a gente está falando hoje, a gente está falando sobre as atividades que as crianças e os adolescentes estão fazendo em casa, atividades escolares e também outras atividades que os pais podem inventar, criar ou pegar na internet, ou pegar sugestões aqui, como a gente está aqui no programa, a gente vai dar agora uma sugestão. Você tem alguma dúvida, pergunta sobre esse assunto ou comentário, é só mandar. E eu estou recebendo hoje a Júnia Pedralho, ela é psicopedagoga, ela é professora de educação física, foi minha chefe, é minha amiga, é uma mulher de Deus, cheia de qualidade, excelente profissional. E a gente já conversou no primeiro bloco, né, Júnia? Agora ela vai dar sugestão de atividade, só que antes eu vou ler um recadinho aqui, já que a gente está falando de recado. Oi, pastora Márcia, sou sua telespectadora, eu gosto de todos os quadros do programa, congrego na primeira PR de Ji, Paraná, em Rondônia. Olha que Meu chique. abraço a você, a todos a produção do programa. Só não mandou seu nome, que pena. Manda de novo com seu nome. Muito obrigada pelo carinho, querida. Um beijo para você, para todos aí de Ji, Paraná. Tá bem longe, hein? Que bom. Não conheço não. Que se Deus quiser, um dia nós estaremos lá. E aí, Júnia? Para lá? Para arrumar. Bom, E aí? As brincadeiras que a gente propôs, né? Eu até estava aqui no intervalo, tirei o sapato, coloquei uma meinha para ficar mais confortável, né? Então, uma das coisas muito importantes, não é das mais importantes, é da gente ter bem-estar, poder ficar à vontade em casa, não é? Ter esse momento de relaxar. A Marcinha falou no primeiro bloco sobre se conhecer, não é? Esse tempo de introspecção, de você refazer a sua energia, o seu pensamento, é muito importante, sabe? Para a gente dar uma centrada e uma organizada, porque a gente sabe que o batido, como diz o outro, o batido da lata, ele é intenso. É verdade. Não é?
Então, a gente trouxe algumas brincadeiras que são simples, não é? Não tem nada elaborado, são coisas que a gente pode fazer assim tranquilamente dentro da nossa casa, tá certo? Aqui a gente montou, antes de nós começarmos, um dos câmeras aqui brincou. Falou assim, essas cadeiras é para brincar com a criança, assim, ó, senta aqui, mas não pode sair. Eu falei, ô dó, né? Não é assim, não é? Então aqui a gente pra tem... você, né, Bruno? A brincadeira aqui a gente chamou de prega-prega. Tem prega-prega 1, prega-prega 2, quantos prega-pregas você quiser, não é? Pregadores, você conhece essa música? Essa brincadeira, para os pequenininhos, as crianças de 1 e 2 anos, a família pode trabalhar somente com o foco de desenvolver coordenação visomotora, não é? Que é das crianças virem e conseguirem pendurar os prendedores de roupa no varal. Aí você pode aproveitar para ensinar as crianças como é que pendura a roupa no varal, não é? Pode usar meia. A gente trouxe até um lenço aqui que vai ser usado para outra brincadeira. Pode prender o lenço, as meinhas, não é? Gente, as crianças, elas têm potencial de aprendizagem. Sim. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos ensináveis para desenvolver as habilidades de vida, né, nessas crianças. A gente hoje vê muitos pais fazendo tudo para os filhos, tirando deles a oportunidade de aprender, não é? Então, a gente precisa de investir nisso também. Verdade. Pendurar aquelas fotos também, né, Júnia, que a gente pendura no quarto, Sim. assim, aqueles murais com fotos, que às vezes pendura assim mesmo, na cordinha, nos pregadores. Elas podem fazer os desenhos, depois pendurar os desenhos também, ou pintura, Exatamente. Né? Pode fazer o varal até permanente, né, no quarto da criança. Ele vai gostar de ter isso lá. Essa é uma das possibilidades de fazer com o prendedor de roupa. Outra é uma atividade que a gente chama de estafetas, né? Que é o revezamento. A gente pode brincar de vir, pode ser você e seu filho, se só tem uma criança, ou as duas crianças, né, estarem de um lado da sala, do outro lado o varalzinho aqui, um para cada um, não é? Ou o ideal é que tenha 2, né? Você pode fazer com um barbante, um cadarço de tênis, qualquer, um cinto, não é? Qualquer objeto que você use para poder servir de varal. E quando você falar já, cada um com um prendedor, ele vem, coloca um prendedor, volta, busca o outro prendedor lá e vai colocando o prendedor, né, até terminar os prendedores que ele tem. Ganha quem terminar primeiro, não é? É um material simples que todos nós temos em casa e a gente pode fazer as brincadeiras com, né, os nossos filhos. Outras brincadeiras que a gente trouxe também, eu aqui trouxe só um exemplar da bolinha, mas a gente pode fazer várias bolinhas em casa, não é? Que é brincadeira de basquete, não é? De bola ao cesto. Eles vão se posicionar, tem problema ficar de costas, não tem? É ideal que você fique de frente. Né? Deixa eu ficar de lado aqui. Eles vão se posicionar a uma certa distância, né, da vasilha. Geralmente, os menores, até os grandes também. Deixa eu te ajudar, só para a gente pretender, você volta para cá e faz de conta que você está aqui, ó. Ah, beleza. Aí você vai só mostrar lá. Pode tirar aqui também. Ah, pode tirar. Pode, então. Que a gente já usou. Então vai falando que eu vou tirando aqui. Bom, essas atividades, além da gente trabalhar com a questão das habilidades motoras, a gente trabalha também com valores, sabe? De ser honesto, de obedecer às regras, os combinados. Então, você pode fazer uma marca no chão, ou com uma fita crepe, ou colocar um objeto ali para poder delimitar, e ele tem que conseguir acertar a cesta de onde ele estiver. Não é? Porque geralmente eles gostam, né, de colocar um pezinho à frente para poder jogar, não é? E aí a gente fez aqui as bolinhas de guardanapo, não é? Então, com folha de revista, guardanapo, papel do saco de pão, não é? Que tiver em casa. Né, Reciclar. Exatamente, que a brincadeira é acertar
no pote. E aí, dependendo da quantidade de bolinhas que você tiver, você pode fazer a competição entre as pessoas da casa ou a competição consigo mesmo, que a gente chama de desafio, né? É verdade. Se desafiar, ver qual a distância pode aumentar, a distância do objeto, enfim. Você vai trabalhar a coordenação visomotora, você vai trabalhar a obediência às regras, você vai trabalhar com a reciclagem, com o respeito, enfim. A gente, se souber, né, destrinchar ali a brincadeira, o jogo, a gente consegue trabalhar muitos valores aí com os nossos filhos. Com certeza. Tá bom? E nessa mesma estrutura de jogo, você pode ter milhões de variações aí. Tem aquela brincadeira do ovo na colher, né? Da batata, que seja, né, melhor do que o ovo, né, para não fazer bagunça. Mesmo se for um ovo cozido, vai fazer bagunça, vai desperdiçar. Então, vai dar a volta. E como a Júnia falou, né? Como você falou, né, Júnia? Que acho que é mais importante, exatamente, são esses valores, esses princípios que a gente vai trabalhando desde que a criança é bebê. A gente já vai ensinando o respeito ao outro, o respeito às regras. E a competição não é mais importante que tudo, não é realmente ganhar. A gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Como ganhar. Como ganhar e por que que ninguém é melhor que o outro, né? Isso tudo a gente vai trabalhando muito quando você, como eu tenho 2 filhas, quem tem mais de um filho, vê como cada uma de um jeito, né? O temperamento de cada uma de um jeito, e você vai trabalhando tudo isso. Um é competitivo demais, não gosta de perder. Então, a gente vai trabalhando todas essas questões em brincadeiras que parecem tão simples, né? São simples, mas, ao mesmo tempo, elas trazem uma profundidade, um material rico para você trabalhar, né? Sim, verdade. Também, para desestressar, não é? A gente trouxe aqui um lenço, a gente pode dar vários nomes a essa brincadeira, né? Pode ser lenço risonho, hora da risada, o que for, não é? A gente já fez ela muitas vezes, né, Marcinha? E a brincadeira é simples, você joga o lenço para cima, o lenço vai abrir, enquanto o lenço está caindo, até ele cair, todo mundo tem que rir. Tem que gargalhar, não é? Isso em casa, ali naquele momento de descontração, é muito gostoso e é simples. Você joga e ele vai cair. Vamos ver se o pessoal sabe brincar. Vamos ver, Júnior. Vamos lá? Todo mundo Vamos rir aqui, comigo gente. aí, que a gente está sozinho aqui. Vamos ver, Bruno. Isso mesmo. Ai. O Eric... O bom é isso, que um começa a rir do outro, aí que a gente ri mais de verdade. Vai de novo, Júnior. Vamos lá, hein? Mais uma vez. Quero ouvir. Então, concentrar, trabalho. Aí. O Cássio. Não, o Cássio não achou que fosse filmar ele, estava como assim, sem graça. O Érico ficou até vermelho. Então, gente, esse tempo em casa, a gente tem que ter momentos de alegria, não é? Leveza, assim como lenço, exatamente, né? Leveza. Se nós ficarmos presos, assim, somente à rotina e tentando ali organizar tudo com muito rigor, realmente a gente vai ficar muito estressado, não é? E a gente rir é algo bom, aumenta a nossa imunidade, não é? Então, a gente precisa de ter esse tempo, né, de descontração. Nós pensamos em várias outras brincadeiras, por exemplo, estátua maluca, não é? Que você coloca a música, todos dançam, quando a música para, você para também numa estátua e tem que ficar ali, quem mexer primeiro sai da brincadeira e depois volta. E fazer aquelas caras doidas. A gente brincou de mímica, nós brincamos outro dia com meu sobrinho também. Meu sobrinho tem 22 anos, estava lá brincando com a gente brincando de mímica, imagem e ação, jogos de tabuleiro, sim, né, Júnior? Exatamente. Que é Uno, aqueles joguinhos de dama, Ludo. Então, esses joguinhos todos são muito gostosos de brincar, tem essa comunhão de quem está dentro de casa ali, né? Uma outra brincadeira que eu havia pensado, eu não trouxe o material para ela, porque eu achei que aqui não daria para a gente jogar. Nesses momentos ensináveis de organizar a rotina da casa, nós temos investido muito mais ainda em manter o ambiente limpo, né? E as crianças, muitas vezes, elas não aprenderam ou não têm tido
A família hoje é diferente, então não tem tido tempo de ensinar os meninos, as meninas, né, na limpeza da casa. Então tem uma brincadeira que a gente coloca embaixo dos pés, 2 flanelas, né, 2 paninhos de limpeza. E aí marca uma distância, eles têm que deslocar com o paninho embaixo dos pés, não é? Ah, que legal. Então, além deles estarem desenvolvendo a sua coordenação, o seu equilíbrio, vão também estar ajudando na limpeza da casa. É verdade. Isso. Dividir as tarefas da casa, você tem muita coisa, né? A gente pode fazer e realmente teria muitas mais outras sugestões para a Júnia para trazer para a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, Júnia. Muito obrigada. Nos podemos beijar, um né? prazer. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, não é? E eu quero desejar mesmo, né, em nome do Espaço Criativo, que as famílias tenham um tempo de tranquilidade, Amém. de calma, de convivência gostosa mesmo em casa, aproveitarem esse tempo realmente com leveza, que é um tempo único, não é? verdade. De estreitar os laços ali familiares. Com certeza. Muito obrigada, viu, querida? Por Beijo. nada. Deus continue te abençoando, te usando, você e toda a sua família. Amém. Não pode aproveitar, perder essa oportunidade que a gente está tendo, né, gente? Uma oportunidade que Deus está nos dando. Bom, eu sempre tenho esse tempo da palavra aqui com vocês. Pega alguém pegar meu celular, que eu não estou precisando. Tem que só ler aqui o nome, na verdade. Parabéns a Flávia, desejamos ricas bênçãos. O pessoal da PIB de Votorantim. Beijo para você, obrigada, querida. Vou falar para a Flávia. E a Gisélia e a Ariquemes, lá de Rondônia, que mandaram o outro recadinho. Obrigada, viu, queridos? Um beijo grande para vocês também. Obrigada, Bruno. Bom, eu estava lendo esse capítulo hoje, Isaías 40, numa tradução de uma Bíblia, até das meninas, que eu gosto muito. E eu geralmente tenho um tempo de palavra, onde eu cito versículos e compartilho com você aquilo que Deus põe no meu coração. Mas esse capítulo, ele está tão maravilhoso e tão pertinente nesse tempo, para esse tempo que a gente está vivendo, que eu quero só ler esse capítulo. Se eu tiver algum tempo depois, eu comento, senão você já vai ficar só com a pureza maravilhosa da palavra de Deus. Diz o seguinte, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 1, todo o capítulo. O Senhor nosso Deus diz, consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhe que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue essa mensagem em voz alta, fale. Calma, Gabi, volta um pouquinho. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e os guiará como ovelhas que estão amamentando.
A grandeza de Deus de Israel é maravilhosa. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas, os morros numa balança? Ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Não, não. Quem não pode comprar o ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas e aquele que se assenta no seu trono, no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. E é ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são as chamadas, as camadas. Aliás, ele sabe quantas são e as chama pelo seu nome. E a sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Novas forças para os fracos. Olha só, povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? Povo do Brasil, povo de Belo Horizonte, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? Ele não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro, ele não se cansa, ele não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre forças novas, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Mas os que confiam, os que esperam no Senhor, você está nesse grupo, meu querido? Você está nesse grupo, minha querida? Você é este que espera e confia no Senhor? E por isso vai ter as suas forças renovadas? Você vai poder caminhar ou você está cansado? Você está fadigado? Você está pesado com todos esses problemas? Você vê como Isaías está dizendo ali sobre o nosso Deus. Quem pode se comparar a Ele? Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. Tudo está sob o seu controle.
tudo está nas suas mãos. Nada, absolutamente nada é maior do que Ele. Nada foge ao seu controle. Por isso, não se turbe o seu coração. Não se apavore, não tenha medo, porque o Senhor Deus é com você por onde você for. Ele diz para você, se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Aliás, se não, quando, né? Quando? Porque todos nós passamos. Todos nós estamos vivendo dias difíceis. Todos nós estamos no mesmo barco. Não é assim? Todos estamos enfrentando dúvidas, situações diversas, tão diferentes de tudo que a gente já viveu. Tudo muda, tudo passa. Mas como a gente acabou de declarar, só a palavra do Senhor jamais passará, ela dura eternamente. A palavra do Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele tem... falou aí nesse capítulo maravilhoso, quem pode se comparar a Ele? Quem pode questionar o Senhor? Quem pegou as vasilhas para medir as águas? O Senhor não é criatura, Ele é Criador dos céus e da terra. E esse poderoso Deus é por mim e é por você. Não é assim? Não é assim que Paulo diz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Nada, absolutamente nada pode contra nós, porque o Senhor nosso Deus é a nossa defesa. Então, querido, alegre o seu coração. Descanse e confie nele. E você que está se sentindo fraco, abatido, Ele vai renovar as suas forças. Você vai voar nas alturas como águias, acima. Dizem que as águias voam acima das tempestades. Que você e eu possamos confiar e esperar no nosso Deus, que é todo-poderoso. E vamos voar por cima das tempestades, acima das circunstâncias, acima de coronavírus, acima de toda dúvida, acima de toda situação política que se encontra na nossa nação, acima de todo interesse humano, acima de toda corrupção do coração do homem. Se você se mantiver diante dele, sob as asas dele, sob os cuidados, sob o amor e a proteção dele, você e eu vamos vencer. Nós vamos ser mais do que vitoriosos, porque ele já nos garantiu. Que você encha seu coração da palavra de Deus todos os dias, porque é ela que nos dá força, nos dá alimento para a gente enfrentar o dia mau. Um grande beijo para você. A gente se vê na quarta-feira, ao vivo, só se Ele, o nosso lindo Deus, quiser. Um beijo, tchau. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.